Mas eu queria entender como é que o negócio vem se comportando hoje, aqui no nosso país, aqui no Brasil. Como que se desenvolve esse serviço vamos lá. aqui? Isso é muito legal a sua pergunta, eu vou responder de uma forma... O que acontece? O Brasil, a gente está num processo, a gente iniciou um processo de uma transformação cultural. Isso começou com a regularização da PEC das domésticas. O que acontecia na prática nesse mercado? Essas empregadas não tinham nenhum direito, não tinha nada, e elas eram muito mal remuneradas. E só que elas também não eram capacitadas para poder entregar um serviço digno para aquele que está comprando, porque ela não sabe, não foi treinada, não tem qualidade, enfim. Eu acho que quem não tem, já teve problema com o pessoal de limpeza empregada dentro de casa, você sabe que é essa dor, né? Uma coordenação. Então, veio a regularização da PEC. E aí acabou ficando mais caro para poder manter esse profissional. Ou ele registra, recolhe os tributos dele tudo certinho, ou ele, com a reforma também trabalhista, ele toma uma invertida, uma ação trabalhista. É muito fácil hoje ele resolver o vínculo, né? Então, aí é onde a gente entra. Por quê? Porque como elas não são capacitadas para entregar um serviço à altura, o consumidor fala assim, não quero, já que eu estou pagando mais, então eu vou buscar realmente uma empresa. Por quê? Porque a relação ela é mais profissional. Então, não tem aquele paternalismo, aquela coisa do dó. A gente está vivendo uma transformação cultural. É uma tendência. Eu sempre digo que o que a gente faz não é uma moda. É uma tendência. Daqui para frente é só isso que vai existir, né? E a gente tenta quebrar esse preconceito que eu estava falando, perdi o fio da meada, voltando só um pouquinho, para o cliente, quebrando esse padrão e realmente demonstrando aí um valor e resolvendo o problema dele no final. O que acontece? O perfil dos franqueados, geralmente ele vem de um processo CLT, ele saiu de um banco, ele tem lá uma reserva e ele quer começar a empreender. Só que ele está acostumado com aquela renda absoluta, cumprir horário, CLT, né, trabalhando tantas horas. E o bacana do nosso negócio, que a gente demonstra para ele, que a renda relativa ela é mais importante do que a renda absoluta. Por quê? Porque ele pode ter uma flexibilidade empreendendo, ele tem que trabalhar, não há dúvida, mas ele tem essa flexibilidade de realmente trabalhar uma quantidade de horas, né, de tempo, e ter um ganho muito maior do que aquilo do que ele ter lá e cumprir o horário certinho, né, e de ter aquela renda absoluta. Darley, você já colocou para a gente aqui muitos diferenciais da casa de escritório, mas me conta, como que você enxerga a concorrência? A concorrência é aquilo assim, você não pode subestimar, mas é aquela que você tem que olhar no retrovisor, dar uma olhadinha e olha para frente, porque senão você não segue, né? Ana, eu vou falar uma coisa, a gente navega no oceano azul. Porque assim como você falou, os grandes players, esses grandes players do mercado, eles não conseguem fazer aquilo que a gente faz, né? Se eu for fazer uma comparação do que é a Casa Escritório Limpo para você e para quem está nos vendo, assim, a experiência do cliente. A gente se considera como o restaurante 5 estrelas, um hotel 7 estrelas, restaurante com selo Michelin. Ou com uma estrelinha lá. Tudo é a experiência do cliente. A gente encanta porque a gente entra e resolve o problema. Então, e fazer isso no dia a dia não é fácil. Eu digo, a gente conversa, tem cases aí adoidado, né, Kátia? A gente é mais especialista em pessoas do que a limpeza é o meio, né? Então, assim, limpeza por limpeza qualquer um faz, mas da forma como a gente faz, da que a gente entrega, personalizado. Então, isso... Cuidado, o zelo. E outra, é uma relação profissional. Então, a concorrência não consegue fazer isso. Hoje existe alguém tentando copiar o modelo, que a gente fica até feliz. Esse não é problema, tem mercado para todo mundo. Só que quando eles copiam o modelo, eles copiam o palco. Eles não copiam, não conseguem enxergar o que está por trás disso, o trabalho que tem custo,
Tem uma série de coisas que não... para São poder muitas fazer particularidades, né? Até formar um negócio, maturar e ele andar sozinho. E a concorrência, infelizmente, são pequenas. Vou trazer alguns números aqui para você, só para você ter uma ideia que tem a ver com isso. Olha que loucura. Hoje, o Brasil tem mais de 15 mil empresas nesse setor de limpeza e facilidade, entre o grande e o pequeno. 66% dessas empresas têm mais de 20 funcionários. Só 5% das empresas têm acima de 500 funcionários. Sim. Então, 95% das empresas são de pequenas e médias empresas. Então, são empresas que, infelizmente, são muito pequenininhas, não sabem precificar, vende almoço para pagar a janta, contrata de uma forma informal, tem vínculo trabalhista. Eu falo que para os meus franqueados é o seguinte: fazendo certo já dá errado. Imagina. Fazendo errado, né? Então, não tem. E outra, tudo que o nosso cliente não quer é dor de cabeça. Exato. Só para você ter uma ideia, nós temos... a gente administra hoje um número de contratos consideráveis, sem nenhuma reclamação no Reclame Aqui, diga-se de passagem. Mas até a guia de recolhimento do fundo de garantia, o cliente pede, ele quer ter a certeza de que aquele funcionário está registrado. Né? Então, a concorrência aí acaba ficando tão distante, entende, que nem é o nosso problema. Me diz uma coisa, que 6 anos consecutivos, nenhuma reclamação no Reclame Aqui, então a empresa não tem problemas. Pessoal, eu chego aqui, eu falo assim, né? Olha, gente, não é só a história cor-de-rosa, tem a história branca e preta também. Nós temos problema como qualquer outra empresa, mas a gente sabe lidar com os problemas. Ana, a gente tem um respeito muito grande pelo consumidor. A gente tem que aferir, filtrar, interpretar o que o cliente quer. Né? A gente lida, às vezes, com gente que tem muito dinheiro, às vezes a gente lida com a secretária. A gente tem que entender o que o cliente quer e entregar para ele da forma... Né? A Kátia tem muitos cases aí, depois ela pode falar alguns deles para nós. E acontecem umas coisas inusitadas, você não pode imaginar. Né? Mas saber lidar com esses problemas... É a nossa especialidade. É a nossa especialidade. Então, a gente tem um respeito, a gente entrega muito a mais daquilo que o cliente contrata. Então, a gente está sempre surpreendendo. A gente fala muito do relacionamento, né? Porque não é simplesmente a gente fazer uma vender um serviço para o cliente é carente. Então, assim, eu falo que é uma relação muito próxima, muito íntima. O cliente tem uma necessidade, e o fator confiança também, né? Confiança, exatamente. É o fator confiança. Por isso que a gente, dentro desse contexto, a gente acaba não só criando uma relação, mas entregando para ele, surpreendendo ele.